Isaías, capítulo 6. Versículo 1. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Amém? Diz assim, versículo 1 em diante. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Feche seus olhos. Deus, te glorificamos, te exaltamos. Obrigado por tua bondade, por teu amor, por tuas maravilhas, por teu cuidado por nós. Neste momento iremos ouvir a tua palavra essa que tem o poder para restaurar, libertar, curar, dar ânimo, encorajar. Palavra essa, Senhor Deus, que nós queremos ser alimentados, Senhor Deus, nesta noite. Pai querido, eu repreendo, Senhor Deus, toda distração, repreendo, Senhor Deus, todo problema, Senhor Deus, interno que tenta, Senhor Deus, impedir, meu Deus, nós de ouvirmos a tua voz. Pai querido, que possamos, Senhor Deus, aprender mais de ti, crescer na graça e no conhecimento. Pai querido, que possamos, Senhor Deus, sair daqui fortalecido pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus, até aí. Pode se assentar. Glória a Deus. Nós estamos inseridos em um contexto, que todos nós passamos por dificuldades, nós passamos por problemas, nós passamos por momentos que, ao olhar humano, até mesmo ao nosso olhar, eu não vou suportar. Nós passamos por momentos que, ao olhar carnal, a nossa fé oscila e nós chegamos a uma conclusão e dizemos: meu Deus, eu não vou suportar, eu vou perecer. O mundo está sempre sendo surpreendido por crises na política, crise, catástrofe acontecendo. É tantos problemas que assolam ao nosso redor. Quantos e quantos problemas nós vemos familiares passando. E nós estamos em um ano de eleição, Quantos pré-candidatos estão aí aparecendo, e nós sabemos que nós estamos debaixo de autoridades políticas. E se a autoridade política não vai bem, consequentemente, as famílias sentem as consequências, as crianças, a educação, a saúde. E tem uma frase que diz:
O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Enquanto o mundo está sofrendo por crises políticas, a nossa convicção é que nós estamos em Cristo. E se nós estamos em Cristo, nós podemos descansar em meio às crises que tem ao nosso redor, que não são poucas. Para os pais, como é a preocupação em deixar os filhos ir para o colégio, o que irão aprender, o que irão ensinar para eles. As crises que acontecem ao nosso redor, muitas vezes vêm e enfraquece a nossa confiança em Deus. Mas independente de quem esteja no governo deste país, deste estado, desta cidade, a nossa confiança não está em homens, mas está no Todo-Poderoso. Porque o homem é pecador, pecador, pecador. Mas o Deus que nós servimos, que nós depositamos a nossa confiança, é santo, santo, santo. Ele é santo. E toda a terra está cheia da glória de Deus. Pastor, eu sou tão frágil que quando eu sou tão frágil que quando eu vejo os problemas acontecendo, eu sou sensível, eu sou afetado. Eu me preocupo demais, pastor, e tal preocupação tira minha noite de sono, eu não durmo bem. Pastor, é tantos problemas que não é diretamente comigo, mas está no meu redor. E eu te convido nesta noite a confiar naquele que está onde sempre esteve, no trono, aquele que é soberano, que tem todo o poder. E talvez alguém já te perguntou: olha, cadê o seu Deus? Quando o Rio Grande do Sul foi destruído com as águas, aonde está seu Deus? Quando em países há crianças desnutridas, talvez perguntam para você até mesmo, diante dos problemas que você passa na sua casa, aonde está o seu Deus? E a nossa resposta é: Ele está aonde Ele sempre esteve, no controle de todas as coisas. No meu redor pode estar em crise, mas eu e a minha casa, nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo, meus irmãos, e se Ele está conosco, nós podemos descansar. E o texto que nós fizemos a leitura fala a respeito da morte do rei Uzias. E no ano da morte do rei Uzias, Isaías teve uma experiência. Ele viu o Senhor. E quando eu estava lendo esse texto para preparar a mensagem, o meu foco, que eu queria focar, era mais na parte, eis-me aqui, de cumprir o chamado. Mas eu ouvi uma mensagem, e quando eu li esse texto novamente, falou forte ao meu coração: eu vi o Senhor. E o contexto que Isaías estava inserido era um contexto de crise, uma crise nacional. O rei Uzias, que começou a reinar com 16 anos, olha, tá achando que Deus tem problema com idade? O rei Uzias começou a reinar com 16 anos de idade, e foi um rei muito importante para o povo. Grandes feitos fez durante o reinado do rei Uzias, e ele se torna o rei de Judá com 16 anos. Então o povo vivia em um tempo próspero, porque o rei Uzias se colocou à disposição para buscar ao Senhor. Então pensa bem, o povo sendo governado por uma pessoa que se preocupa, uma pessoa relevante, uma pessoa que se dispôs a buscar o Senhor, uma pessoa boa. Porém, Uzias, ele peca quando ele entra no templo para queimar incenso, coisa que era apenas para os sacerdotes. Então o Senhor castiga Uzias com uma lepra, e Uzias fica leproso
até a sua morte. Sabe de uma coisa? O que nós passamos muitas vezes está ligado às consequências das nossas desobediências. Muitas vezes o que nós passamos não é porque as pessoas foram injustas com a gente, não é porque o governo isso, não é porque a saúde isso, é porque nós fizemos decisões erradas. Pastor, eu sou tão bonzinho, tenho um coração bom. Pastor, quantas vezes eu me preocupei, eu ajudei pessoas e isso e aquilo, mas agora eu estou passando por uma situação difícil. E seria muito fácil nós olharmos ao nosso redor e falar assim: olha, eu estou passando por isso, eu não tenho culpa nenhuma, é porque fizeram isso comigo. Não, meus irmãos, muitas vezes o que nós passamos é desobediência nossa. Uzias, apesar dos seus grandes feitos durante o seu reinado, ele desobedeceu. Ele entra no templo para queimar incenso, coisa que não era para ele fazer, porque era apenas para os sacerdotes, e Deus castiga ele com uma lepra, ele fica leproso até a sua morte. E eu te pergunto, quais são as consequências, qual é o problema que você está passando? Faz uma autoanálise em você e diz: Senhor, de fato, o que eu passo hoje é porque foi consequências das minhas decisões. Não adianta você furar o sinal vermelho, chega uma multa gravíssima para você, e você vai lá no Detran e fala assim: mas eu não tive culpa nenhuma. Mas quem pisou no acelerador? Quem seguiu no sinal que era para parar? Ou seja, nós furamos o sinal vermelho, vem as consequências, e não adianta nós terceirizarmos o culpado. O culpado é nós, o responsável é nosso, o responsável é a gente, somos nós. Mas graças ao nosso bom Deus, graças que nós servimos um Deus que é gracioso, que apesar de nós sofrermos por conta das nossas atitudes, Ele está de braços abertos para nos perdoar, para nos receber novamente. Porque pessoas, você vai falhar uma vez, ela já vira a cara, não quer mais falar com você. Mas Deus não, nós pecamos todo dia, nós falhamos todo dia. Mas quando nós nos colocamos diante da presença dEle e falamos: Deus, eu errei, eu pequei, nós temos a salvação. Porque Cristo morreu na cruz do Calvário para nos redimir, para nos perdoar, para nos dar a salvação. Então Deus me diz nesta noite: sabe a circunstância difícil que você está passando? Faz uma autoanálise. Quem é o culpado? Não sou eu. Não sou eu. E quantas pessoas colocam a culpa em Deus? Que Deus é esse que permite, vou usar o exemplo novamente da enchente lá no Rio Grande do Sul? Que Deus é esse? É o Deus Santo, Santo, Santo. É o Deus que é amor, mas é o Deus que é justiça. E o culpado de tudo que acontece é o homem, sou eu, é você, que falhamos, que pecamos, e as consequências vêm, o boleto vem para pagar, e não adianta nós atribuirmos a culpa em Deus, quando na verdade o errado somos nós. O rei Uzias, apesar dos seus grandes feitos, ele pecou e colheu as consequências. Agora, um rei bom morre. Há uma crise nacional. Isaías, o profeta, pensa como o profeta Isaías estava quando morre o rei Uzias. Há uma crise, meu Deus, há uma crise, mas em meio à crise, Isaías vai ter uma experiência maravilhosa, porque no ano da morte do rei Uzias, no ano da morte do rei que fez grandes coisas para o seu povo, o que aconteceu com Isaías? Desviou? No ano que o povo estava em crise, o que o profeta Isaías fez? Colocou a culpa em Deus? Não.
No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E as dificuldades vêm para ofuscar nossa visão, mas até mesmo no meio das dificuldades, nós podemos contemplar e ver o Senhor no alto e sublime trono, no controle de todas as coisas. Pastor, está difícil para mim. Pastor, olha quantas coisas eu tenho passado. Eu procuro ajuda, palavras para me consolar, mas eu não sei mais o que eu faço. E eu te encorajo nesta noite, em nome de Jesus Cristo, em meio às crises que está no seu redor, olhe para o Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. No ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor. E talvez eu esteja pregando para alguém aqui que apenas quer ver o Senhor quando está tudo bem. Agora eu vou para a igreja, agora eu vou isso, eu vou aquilo. Ou talvez eu esteja pregando para pessoas que só buscam o Senhor quando está tudo mal. Mas todos os dias nós temos que buscar ao Senhor. O mundo está em crise, mas Isaías teve uma experiência que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor. Ele teve uma experiência com o Senhor. Serafins estavam por cima dele, com duas asas, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. Este Deus que é santo, que nós servimos. Este Deus que é santo, que nós podemos orar a Ele. Vou ser mais profundo. Este Deus que é santo, que nós podemos chamar Ele de Papai. O Deus que não é contaminado pelo pecado, que não foi manchado pelo pecado, mas graciosamente Ele nos deu o direito de chamar Ele de Pai. Pastor, está difícil. Pastor, já pensei em várias vezes não pisar mais o pé nessa igreja aqui. E você sabe disso. Pastor, já pensei em abandonar a fé faz tempo. Pastor, já pensei quantas vezes ficar em casa apenas servindo ao Senhor em casa. Mas Deus te trouxe aqui, graciosamente, para te dizer que não desiste de você, que em meio às crises Ele cuida de você, em meio à circunstância difícil Ele tem te preservado, em meio ao contexto caótico Ele cuida de você, porque Ele é seu escudo. Não é porque você é bom, porque se dependesse de nós já haveríamos chutado o balde faz tempo, mas porque Ele é bom, e as misericórdias dEle duram para sempre. E é por causa da misericórdia de Deus que nós não somos consumidos. Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que nós chamamos um Deus que é santo, santo, santo de Pai. Em meio às crises, o profeta Isaías viu ao Senhor. Qual foi a última vez que você teve uma experiência com o Senhor quando estava tudo bem? Qual foi a última vez? Olha nos detalhes da sua vida, você pode ver o Senhor cuidando de você. As crises terrenas não mudam quem Deus é. Ele ainda continua no trono, no controle de todas as coisas. Mas agora, Isaías, ele chega a uma conclusão. Conclusão essa que nós temos que ter todas as vezes que nós contemplamos quem Deus de fato é: santo, santo, santo. Do que adianta nós clamarmos, nós cantarmos, assim como os serafins cantavam, falavam: santo, santo, santo. Isaías tem essa experiência, e quando ele vê o Senhor, leva a ele olhar para si e reconhecer quem de fato Isaías é.
Ele tem uma experiência e ele vê o Senhor, ele vê os serafins cantando santo, 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 e ele olha para ele mesmo. No versículo 4, versículo 5, capítulo 6. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Nós temos que ver quem Deus é de fato. Ele é santo, 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 mas nós não podemos esquecer quem nós somos. Pastor, o que eu sou? Pecador, pecador, pecador. Mas um pecador redimido, um pecador lavado, um pecador que Deus resgatou do lamaçal do pecado. E nós falhamos todos os dias, mas nós servimos um Deus gracioso, que apesar de nós sermos falho, pecador, Ele nos aceita. Isaías teve essa experiência, não apenas de ver o Senhor, mas ver a si mesmo. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e os meus olhos viram aquele que é santo. Meus irmãos, quando nós olhamos de fato quem Deus é, santo, 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 o resultado não seria rodar, pular, mas seria cair de joelhos diante da presença dEle, porque Ele é santo, 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 e nós somos falhos, falhos, falhos. Na empresa, os patrões toleram quantos erros para mandar embora? Na sua casa, quantas falhas é tolerada? Mas Deus é santo, 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 e esse Deus que é santo, Ele te perdoa. As consequências vêm, assim como veio para o rei Uzias. Mas hoje, graciosamente, Ele nos deu o privilégio, a oportunidade de contemplar esse Deus que é santo, 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 de olhar para nós e reconhecer que nós somos homens, pecadores, falhos, mas o Deus que nós servimos, Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, para morrer naquela cruz, para nos dar a salvação. Não foi o pastor, não foi a sua família que morreu por você, não foi os seus amigos, mas foi Jesus Cristo, e Ele está de braços abertos te chamando novamente. Contemple a santidade do Deus Todo-Poderoso, olhe para dentro de você, reconheça que você é falho, que nós somos falhos, pecadores, e Ele perdoa os seus pecados. Quanto tempo nós perdemos com tantas e tantas coisas? Nós não podemos viver uma vida iludida, apenas cantando que Ele é santo, que Ele é lindo, que Ele é bonito, que Ele é maravilhoso, se nós não olharmos para dentro de nós e reconhecer quem nós somos. Falhos, pecadores. Então Isaías, além dele contemplar quem Deus é, ele vê quem ele é, e ele reconhece a sua limitação. E eu pergunto para você, até quando você vai sofrer sozinha? Até quando você vai sofrer sozinho? Não, pastor, eu sou forte, eu posso ficar sozinho que eu vou vencer. Até quando? Até quando você vai confiar na sua força? Até quando? Os dias estão passando, quantos anos você tem? Está passando, como está a sua saúde espiritual? Você precisa reconhecer quem você é. Eu preciso reconhecer quem eu sou. Falho, pecador, mas sirva um Deus que é santo. Sirva um Deus que é justo. Sirva um Deus que é fiel, que é amor. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer:
Não se isole. Olha a grande família que nós estamos aqui nesta noite. Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. É o corpo de Cristo. Um membro ajudando o outro. E todos os membros glorificando o cabeça, que é Jesus Cristo. O plano de Satanás para você é que você não precisa de ninguém aqui. Para você se isolar, para você entrar em depressão, para você se fechar, para você morrer espiritualmente. Mas o plano de Deus para você, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. A gente precisa de pessoas. Uma palavra Deus usa, mas nós precisamos reconhecer quem nós somos. Pessoas pecadoras. Pastor, o que mais Isaías viu naquela experiência que ele teve? Ele viu o Deus que é santo, ele viu a sua limitação e ele viu a graça de Deus. Versículo 7 diz: com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Pecado perdoado. Que maravilha ouvir isso. Pecado perdoado. E ele pergunta para você nesta noite: quais são os pecados que têm te impedido de tomar uma decisão? Sabe qual pecado? Eu vou falar para você aqui. Sabe qual pecado que não tem perdão? É o pecado que não é confessado. É o pecado que não tem arrependimento. Esse pecado não tem perdão. Porque quando nós confessamos nossos pecados, Ele é fiel, Ele é gracioso para nos perdoar. Em meio às crises nacional que estava acontecendo no contexto de Isaías, depois que o grande rei Uzias morre, Isaías tem uma experiência de ver o Senhor em meio às crises. Ele tem uma experiência de olhar para a sua limitação, reconhecer que ele é pecador, que ele é falho, que ele é um homem de lábios impuros e habita no meio de homens de lábios impuros. Mas em meio às crises, ele vê a graça de Deus. E Deus purifica ele, perdoa os pecados dele. Pastor, o meu pecado é tão grande, que eu decepcionei tantas pessoas, eu decepcionei uma pessoa de tal forma, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu já pedi perdão e essa pessoa não me perdoou, mas o seu papel você fez, você pediu perdão, você pediu desculpas, e a pessoa, ela não te perdoou, é ela que está guardando algo interior dentro dela. Mas quando nós nos colocamos diante da presença de Deus, e nós falamos: Senhor, eu pequei, eu falhei, eu errei, Ele manifesta a sua graça em nós, e nós temos o pecado perdoado. Eu vou para a igreja só quando eu vencer tudo isso. Não, venha, porque Deus vai te moldar, é progressivamente. O pecado, ele tem as consequências, mas o Deus santo que nós servimos é um Deus gracioso. E eu falo para você: não pare, porque a crise chegou ao seu redor. Não pare, porque o mundo está em crise, mas continue em Cristo. Pastor, aonde Deus está quando a água em casa corta? Aonde Deus está quando a força... Aqui é força, eu estou me acostumando a falar em força. Lá no Paraná, de onde eu era, lá é energia, luz, força. Esse negócio é estranho, força. Eu falo para algumas pessoas assim, circular. Mas o que é isso? É ônibus, né? Uns linguajar diferentes. Mas aonde Deus está quando nós passamos por dificuldade? Ele está aonde Ele sempre esteve, no controle de tudo e de todas as coisas. A decisão é sua. A Bíblia fala sobre a soberania de Deus. Ele é soberano, mas ela nos mostra também a responsabilidade humana. Eu não vou decidir por você.
Se fosse para mim decidir por você, eu falei assim, ó, você vai vir no culto na quarta, no domingo, você vai orar, você vai ler a Bíblia. Se fosse para me decidir, ó, vocês vão vir aqui todo culto, eu quero ver os bancos tudo cheio. Mas é você que decide. Você decide confessar os seus pecados, reconhecer que é pecador. Eu vou na igreja tal porque lá tem um homem que é de revelação e eu preciso de uma revelação vindo direta da boca de um homem para mudar o meu problema. A maior revelação está aqui. E esta maior revelação nos mostra que nós temos que olhar para Deus, olhar para nós e usufruirmos da graça de Deus. Ele perdoa os seus pecados. Você só está aqui por conta desta graça. Que pecado que você tem cometido, que você precisa confessar nesta noite? Visto isso, depois de todas essas experiências que Isaías teve, ele se coloca à disposição para cumprir o seu chamado. Ele vê a Deus, ele olha para si, ele recebe, perdão de pecados, e tudo isso, depois disso, Isaías se coloca à disposição do chamado. Versículo 7 diz: com a brasa tocou a minha boca e disse. Versículo 8: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E nós falhamos. E não digo que isso influencia na sua salvação, porque uma vez que você reconhece que você é falho, que você é pecador, que você recebe a graça de Cristo, você está salvo, e você está ali fielmente ao Senhor. Mas você não serve ali, você não estende a mão, você não cumpre o seu chamado, isso não implica na sua salvação, mas implica no seu chamado. Que muitas vezes nós queremos, eu vou. Acho que tem uma música que fala, que crente de banco é parafuso, alguma coisa assim para dizer que. Aquelas pessoas que negam o seu chamado. Tem tantas pessoas aqui, em nome de Jesus Cristo, a Milene vai estar aqui cantando comigo, em nome de Jesus Cristo, ajudando nós no louvor. O irmão Mário vai estar ajudando aqui. Vai chegar um dia aqui que eu vou ter dificuldade para ter oportunidade na igreja que eu pastorei. Porque você tem um chamado. Vamos pensar racionalmente, que nós espiritualizamos muitas vezes tudo, Vamos pensar racionalmente. Deus nos chamou apenas para 1h30 de culto na semana, uma leiturinha básica por dia, uma oraçãozinha básica. Será que é para isso que Deus nos chamou? Racionalmente, sim ou não? Depois que Isaías tem essa experiência de ver quem Deus era, olhar para Ele, ver quem Ele era e receber perdão dos pecados, ele se coloca à disposição, porque uma pessoa que sabe quem Deus é, sabe quem ela é, ela não nega o seu chamado. E a palavra veio: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías, já pensou se Isaías fala assim: olha, está de bom tamanho, pecado perdoado, tranquilo, servir ao Senhor quietinho no meu canto, e não é errado, não estou falando que é pecado isso, mas o chamado de Isaías era para profetizar, é para falar aquilo que Deus queria falar com o seu povo, e ele não se omite, ele fala: eis-me aqui, envia-me, eis-me aqui. E hoje Deus ainda fala: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Será que você pode dizer nessa noite: eis-me aqui? Pastor, Deus, tá bom, não vou não. Será que essa é a vontade de Deus para nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías responde: eis-me aqui, envia-me. E o que você responde nessa noite? Será que você pode orar e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me? Será que você pode mandar uma mensagem ao pastor, falar assim: pastor, eu não gosto de falar no microfone, eu não gosto disso, eu não sei cantar, sou desafinada, mas tem alguma coisa que eu posso somar no corpo da igreja?
Será que eu posso fazer alguma coisa? Vocês acham que, né, a igreja precisa de membros para trabalhar? Precisa. E qual o seu chamado? Cada um tem um chamado específico. Logo, logo a Priscila vai estar aqui soltando a voz, Priscila. Estou cansado de ouvir o povo falar assim: ah, a Priscila canta muito, a Priscila isso. Eu só vou acreditar vendo. Só vou acreditar. Se esse é o seu chamado, você vai cantar e nós vamos ouvir você cantar. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos impactar uma geração com a palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Deus te chama e você tem que responder: eis-me aqui, envia-me. Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos. Feche seus olhos neste momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar pelo Natan. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.